Nesse vídeo eu vou te ensinar a construir uma planilha de controle financeiro pessoal do zero, para você utilizar no dia a dia e conseguir tomar melhores decisões com o seu dinheiro. E seguindo fortemente o meu lema, que é sem enrolação, eu vou te apresentar um método que eu utilizo mapas mentais para você elaborar a planilha antes de fazer ela e após construir essa planilha, utilizar esse mapa mental para você lançar os dados de forma correta para que você tenha os indicadores necessários para tomar as decisões. Vamos lá. Eu vou deixar, antes de começar a aula, um recado que todos os links que eu vou citar aqui no vídeo vão estar na legenda abaixo. Então fica tranquilo, acompanha a aula, depois você corre lá e vê qual é o site que eu crio o mapa mental. Enfim, todos os links úteis estarão ali na legenda. E o que é um mapa mental? Como que eu utilizo ele para elaborar a planilha antes de construir ela no próprio Excel e utilizar depois no lançamento dos dados? Bom, o conceito de um mapa mental, né, o objetivo dele é deixar bem transparente, bem claro o que é importante, quais indicadores e quais os dados que você precisa lançar nessa planilha para ter o indicador, o resultado que você precisa, que você está procurando. Então vamos fazer aqui que vai ficar mais fácil. Então, tema central, controle financeiro pessoal. Para mim ter um controle financeiro pessoal, eu preciso de indicadores. Esses indicadores principais, que são essenciais, são receitas e gastos. Vamos imaginar que você tem uma conta, nessa conta entra dinheiro por receitas e sai dinheiro por gastos. As receitas, nesse exemplo simbólico que eu estou fazendo, entram por duas situações. O salário, a pessoa ela trabalha em uma empresa, então entra o salário dela e um aluguel. Tá? Só que nessa fonte de renda, nessa receita, existem três pernas aqui, três caminhos para o dinheiro entrar. O primeiro é o fixo, que ele recebe todo mês, o 13º e comissões. Então vai variar a entrada do salário dele aqui. O salário fixo é o mesmo, mas terão outros caminhos de entrada de dinheiro para o salário. Para depois a gente, por exemplo, conseguir analisar lá no final quanto você recebeu da empresa em que você trabalha no ano de 2023. Tá bom? Então tem que deixar isso bem claro. É importante que você pense nisso com calma, de forma detalhada, tá? Para você já colocar aqui, pré-definir o que nós vamos utilizar na planilha. Então, salário e aluguel. Nessa situação, 2 imóveis de aluguel. Vamos imaginar que você tem 2 casas de aluguel, você aluga para outra pessoa e um aluguel é R$600, o outro é 1.000. Você tem essas fontes de renda também, tá? Então está tudo linkado para gerar a receita total. Na outra ponta do controle financeiro pessoal, nós temos os gastos, outro indicador importante. E nos gastos, nós temos tipos de gastos, gastos fixos, que são variações, categorias que fazem parte do seu custo mensal e costumam variar pouco. Tá? Então, por exemplo, uma conta de água, ela vai variar ali de R$100 a R$105 todo mês, dependendo do seu consumo. É um gasto fixo, uma variação mínima, tá? Então você pode encaixar ele nos gastos fixos. E gastos variáveis, por exemplo, supermercado, você não consegue muito prever, né? Um mês você gasta 400, outro mês você gasta 600, outro mês 1.000, né? Então você tem que identificar aqui quais são os seus gastos fixos, que tem uma variação muito pequena e que você tem esse gasto todos os meses do ano. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei aluguel, vai ser o mesmo durante o ano, plano de saúde, conta de energia vai variar muito pouco, conta de água muito pouco, internet provavelmente vai ser igual. Então você tem que deixar isso bem claro e anotado. Gastos variáveis. Mercado, como eu disse, né? Pode variar muito, medicamentos também. Lazer, aqui o lazer enquadra churrasco, viagem, janta com a esposa, enfim. O lazer aqui tem várias outras
vários outros nomes que a gente poderia dar. Mas aqui eu coloquei tudo como lazer, tá? Eu já sei aqui quais são os meus gastos variáveis na categoria de lazer da minha vida. Aí você tem que pensar na sua, como você quer fazer isso, ok? Investimento em ações, gastos variáveis também. Sobrou uma grana ali, eu vou investir em ação, então um mês eu investi 100, no outro 200, no outro eu consegui investir 1.000, então também entra em gastos variáveis. Cursos e educações, acho que ficou bem claro o conceito, tá? Então, para fechar aqui o mapa mental, isso pode ser utilizado praticamente em qualquer tipo de planilha, né? Nessa visão, vocês vão entender melhor assim que eu começar a fazer a planilha, que eu vou utilizar o tema principal para criar, falando a linguagem do Excel, colunas e células que vão indicar se é uma receita, se é um gasto, se a receita veio do salário, veio do aluguel, se veio do salário, se é o fixo, se é uma comissão, se o aluguel é do imóvel 1, do imóvel 2 e a mesma coisa com os gastos, ok? Então vamos lá, eu vou abrir uma planilha em branco aqui do Excel, tá? Está em branco. E para iniciar, eu vou dar algumas dicas iniciais para você construir uma planilha pensando no visual dela, tá? É muito importante que além dos dados, a planilha tenha um design, um design clean, né? Limpo, de fácil visualização. Então eu também vou passar esses hacks para vocês, podem ir anotando aí. Antes de começar a fazer a planilha, eu vou colar o mapa mental para a gente conseguir visualizar tudo na mesma tela, tá? Para você acompanhar o modelo do mapa mental, como ele se encaixa ali dentro da planilha perfeitamente. Então, dicas de visualização. Primeiramente, diminua, nunca comece a sua planilha, a sua tabela na primeira coluna. Sempre diminui a largura da coluna, tá? Para você fazer isso é só clicar com o botão esquerdo entre uma coluna e outra e arrastar. Eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos, tá? É mais o conceito, porque senão a aula vai ficar muito extensa e muito chata. Então vamos lá. Primeiro conselho: diminua o tamanho da primeira coluna em todas as suas planilhas. Já pensando no controle financeiro pessoal, já pensando no mapa mental, eu tenho as duas frentes. Só que antes das duas frentes, via de regra, todo controle precisa de uma data da movimentação, da entrada ou da saída de dinheiro nesse caso, né? Então, a primeira coluna da minha tabela é a data. A segunda coluna da minha tabela vai ser essa frente, receitas ou gastos. Só que eu vou identificar no cabeçalho como tipo, né? Vamos imaginar que entrou dia 1/1 de 2023. Tipo vai ser receita ou gastos, né? Eu vou simbolizar aqui como receitas. Então teve uma receita. O que vem depois de receita? Salário ou aluguel. Isso eu costumo chamar de grupo. Essa fase eu costumo chamar de grupo, tá? Então, como foi uma receita, eu não posso lançar gasto fixo ou gasto variável. Eu vou ter que lançar salário ou aluguel. Simbolizando aqui, eu vou colocar salário. E a partir do salário, fixo, 13º ou comissão. Essa segunda etapa, segundo grupo seria, eu costumo chamar de descrição, porque é algo mais detalhado. Então, salário fixo, tá? Estou seguindo a regra aqui. E depois do salário fixo vem o valor. Valor. Vou imaginar que o sujeito ganhe R$2.000 por mês e receba tudo no dia 1/1 do mês. Bom, nossa tabela ela já está criada baseada no mapa mental, né? Eu não tenho muitas informações nessa situação de controle financeiro pessoal para gerar os dados de receitas e gastos, né? Eu já tenho a data para filtrar daqui a pouco por mês ou por um período específico e já tenho as informações necessárias. Só que isso é muito leigo, né? O Excel tem muitos recursos
para você utilizar e facilitar a sua vida no preenchimento. Imagina você preenchendo todo dia aqui e tendo que escrever receitas, gastos, despesas, ia ficar chato, maçante. Então o que a gente pode fazer aqui? Deleta esse receitas, cria uma nova planilha, aqui embaixo, ó, botão esquerdo, cria uma nova planilha. Antes eu vou renomear, botão direito, renomear. A planilha 1 eu vou chamar ela de movimentações. E uma dica é nunca trabalhar com C cedilha, chapéu, sinais aqui na nomenclatura da planilha, tá? Então, ó, escrevi movimentações sem C cedilha e sem o acento. Planilha 2, vou chamar de dados. Porque nessa planilha de dados eu vou colocar todas essas informações. Vou até copiar para cá também. Então, dados, a primeira coluna da nossa, a segunda coluna da nossa planilha, ela é o tipo, que seria receitas e gastos. Então, eu venho em dados, escrevo tipo, que é o cabeçalho, receitas e gastos. Agora, eu vou selecionar com o botão esquerdo todo o intervalo, página inicial, formatar como tabela e escolher o modelo, tá? A cor não importa, não vai alterar os resultados, é só personalização mesmo. Eu gosto desse primeiro modelinho aqui. Minha tabela tem cabeçalhos, porque o cabeçalho é o tipo, e dou um OK. Agora eu vou renomear esse meu intervalo, essa minha tabela. Eu acabei de criar uma tabela no Excel. Eu vou renomear ele para tabela de design. Ali no canto esquerdo você encontra o nome padrão que o Excel dá para a tabela. Mas você pode renomear ele para identificar. Então, essa tabela ela vai se chamar tipo. TB, que é a abreviação de tabela, underline tipo. Apenas para identificar, você pode colocar o nome que você quiser aí. Bom, criada essa tabela, eu vou clicar com o botão esquerdo. Assim que aparecer essa setinha preta, você está conseguindo enxergar? Eu passo o mouse e o Excel troca o maisinho por uma setinha preta. Botão esquerdo, ele selecionou o intervalo. Agora eu venho em fórmulas, definir nome, e aqui em nome eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei para a tabela, só que ao invés de TB, que é a abreviação de tabela, eu vou abreviar com LT, que é de lista, underline, tipo, e dou um Enter. Então eu criei primeiramente uma tabela, você vai entender o motivo disso, e depois eu nomeei um intervalo de dados que é esses dois. Por que você fez isso, Vinícius? Vamos voltar lá em movimentações. Aqui em tipo, ao invés de ficar escrevendo receitas ou gastos e correr o risco de errar às vezes, e isso vai fazer com que a gente não consiga analisar, eu vou clicar com o botão esquerdo, venho em dados, validação de dados, permitir qualquer valor, você vai clicar nessa setinha e selecionar a lista. Agora clique em fonte, F3, LT tipo, que é o intervalo que a gente acabou de criar. Lembra, lista tipo, lista daquele intervalo que a gente acabou de criar. Dou um OK, OK, pronto. Agora, olha que legal, eu tenho as informações pré-definidas aqui na célula, na coluna de tipo, tá? Então já é um trabalho a menos, eu não vou precisar ficar digitando e correr o risco de errar. Outra dica que eu dou antes de continuar é que você selecione a tabela inteira, vem em página inicial e alinhe tudo à esquerda. Tá? O ser humano ele sempre lê da esquerda para a direita, fica melhor visualmente. Então facilite sempre que der. Então aqui já está validado, receitas e gastos, conforme está escrito no nosso mapa mental. Grupo de salário, presta atenção, porque agora é muito importante e vai fazer total diferença na agilidade do preenchimento dos dados e na assertividade. Vou deletar salário e se você reparar aqui comigo, quando entra receita, tem dois tipos de grupos, do salário e do aluguel e de gastos, gastos fixos e gastos variáveis. Como que eu vou fazer essa validação a mesma que eu fiz aqui, eu quero fazer nessa célula, para que não corra o risco de eu errar na hora de digitar ou de eu cansar de digitar.
Como que a gente vai fazer isso? Volta lá para planilha de dados, você vai criar uma tabela como essa aqui, porém agora receitas e gastos. Então vou nomear aqui grupo, Grupo receitas, que vão ser esses dois, salário e aluguel. Volta em movimentações, grupo de receitas, que serão essas duas. Estou identificando que é o grupo de receitas. Vou escrever salário e aluguel. Vou selecionar esse intervalo novamente, lembrando que grupo receitas é um nome, é uma nomenclatura para o cabeçalho. Formatar como tabela, vou selecionar qualquer modelinho aqui e a minha tabela já tem cabeçalhos, é o grupo receitas. Ok? Ok. Lembra que eu falei para nomear toda a tabela? Então vamos nomear TB underline grupo receitas. Dou um Enter. E já vou criar também grupo gastos. E nesse grupo de gastos tem gastos fixos e gastos variáveis. Seleciono o intervalo, formatar como tabela. Minha tabela já tem cabeçalhos, ok. Pronto, tem os intervalos das tabelas criadas. E aqui eu vou renomear. Tab, underline, grupo, gastos. Dou um Enter. Então repara que tudo nomeado, tudo bonitinho, organização, pessoal, porque lá na frente, se você não fizer isso, tiver nomeado ao invés com essas nomenclaturas corretas, vai estar tabela 1, tabela 2, tabela 3, você não vai saber qual é qual. Então, já criamos as tabelas. Agora, lembra que eu criei um nome para o intervalo? Quando eu passei a setinha aqui em cima, ficou preto, botão esquerdo, fórmulas, definir nome. No nome, você vai colocar o mesmo nome que você colocou para a tabela, porém, abreviando com LT de lista, underline, grupo, receitas. Dei um Enter. Então, esse intervalo está nomeado já. Botão esquerdo. Apareceu a setinha preta, botão esquerdo, botão esquerdo, fórmulas, definir nome, LT, grupo, gastos, Enter. Então, temos as tabelas criadas, os intervalos definidos. E por que você está fazendo tudo isso, Vinícius? Vamos lá em movimentações agora. Aqui no grupo, para não ficar aberto, vamos pré-definir o que vai poder ser escrito aqui ou não baseado no tipo e seguindo o nosso mapa mental. Então, quando for receita, tem que aparecer salário e aluguel. Quando for gastos, gastos fixos e gastos variáveis. O que eu vou fazer? Clico em cima dessa célula, vou em dados, validação de dados, permitir qualquer valor, troca para lista, vem em fonte e aqui que está o pulo do gato. Presta atenção. Eu vou digitar uma fórmula, uma função no Excel, igual função C. Se você não conhece essa função, fica tranquilo, só segue o que eu estou falando, que o objetivo é te ensinar a criar uma planilha de controle financeiro utilizando o método do mapa mental. Tá? Depois a gente vê como que funciona a função C. Então, C, busquei a função aqui. Se nessa célula, selecionei, se na C3 for igual, abro aspas, todo o texto dentro de uma função, dentro de uma fórmula, tem que estar escrito dentro de aspas. Então, abro aspas. Se C3 for igual a receitas, se C3, essa célula, for igual a receitas, fechei aspas, ponto e vírgula, o que tem que aparecer? Lembra? Salário ou aluguel. Salário ou aluguel. Se fosse gastos, teria que aparecer gastos fixos e gastos variáveis. Então, se C3 for igual a receitas, o que tem que aparecer? Lembra da listinha que a gente criou? Agora você vai entender por que eu fiz todo aquele passo a passo, as nomenclaturas. F3, grupo de receitas. LT, underline, grupo de receitas, que vai ser aquele mesmo intervalo de dados que a gente criou no Excel, que é salário e aluguel. E vou dar um OK. Ponto e vírgula. Se não for receitas, o que pode ser? Gastos, né? A gente só tem duas opções, receitas e gastos. Então, se não for grupo de receitas, vai ser
grupo de gastos. Então eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e vou deletar receitas, escrever gastos. Fechei parênteses. Antes de dar o Enter aqui, eu vou voltar com vocês. Se C3 for igual a receitas, deve aparecer salário e aluguel. Se não for receita, ou seja, vai ser gastos, tem que aparecer gastos fixos e gastos variáveis. E um detalhe aqui, pessoal, antes de eu dar o OK, tire o cifrão antes do 3, tá? Para travar só a coluna e não a linha. E dou um OK. Pronto. Agora, aqui está selecionado receita, certo? Se eu vir em grupo, vai estar salário e aluguel. Se eu alterar para gastos, vai ser alterado para gastos fixos e gastos variáveis, que são essas informações que a gente definiu. Se por um exemplo, tá, você tiver mais uma fonte de renda aqui, vamos falar que você presta serviço, né, de alguma forma. Então, ao invés de você ter que fazer tudo de novo, né, você tem que fazer tudo novamente, esse passo a passo, da forma que eu fiz aqui, é só você vir aqui nessa planilha de dados e colocar prestação de serviços. Olha que legal. Quando eu venho em movimentações, já acrescentou a prestação de serviços. Só que aí você teria que ter puxado uma perninha aqui e colocado prestação de serviços. E você vai entender por quê, que tem que ter tudo registrado no mapa mental. Então, como no nosso exemplo não tem, eu vou dar um Ctrl Z aqui só para tirar a prestação de serviços. Então, voltei para salário, tá? Salário, aluguel. Primeiro exemplo foi um salário. Quando eu lanço salário, o que eu posso escrever aqui? Fixo, 13º ou comissão. Eu não posso escrever imóvel 1 ou imóvel 2. Não faz parte do meu raciocínio, vai estar errado se eu escrever salário, imóvel 1 e imóvel 2. Então eu tenho que seguir essa linha de raciocínio. E é aqui que eu utilizo o mapa mental. Toda vez que for preencher a planilha, eu vou estar com ele aberto do lado ali, ou impresso, para ver o que eu vou escrever. Então, o que eu posso escrever. Então, fixo. Valor R$2.000. Aqui em R$2.000, vamos colocar em moeda. Tá? Eu, particularmente, não gosto das duas casas depois da vírgula. Então, você vem aqui nessa opçãozinha, diminuir casas decimais. Clica 2 vezes que vai tirar. Na hora de você digitar, você pode escrever 2.000 e vírgula 65 e dar um Enter. Só que você repara que o Excel não vai mostrar, né? Ele vai arredondar, porque fica mais limpo, tá? É uma visualização mais fácil. Vou deletar aqui e deixar os 2.000 só. Bom, feito isso, nós vamos formatar como tabela a nossa planilha principal, que é de movimentações. Como que eu faço isso? Lembra que a gente formatou como tabela esses intervalos? Eu venho em movimentações, clico em qualquer lugar aqui dentro e aperto Ctrl T no teclado. Ctrl T, vai selecionar tudo. Venho em formatar como tabela e vou escolher um modelinho um pouco diferente, tá? Mais profissional. Minha tabela já tem cabeçalhos? Tem. Data, tipo, grupo, descrição, valor. Dou um OK. Pronto. Agora a nossa tabela já está criada. E por que eu fiz todos esses passos? Criei as validações de dados, que são essas setinhas aqui. Coloquei a fórmula para o Excel identificar quando for receita, trazer salário ou aluguel, quando for gastos, trazer gastos fixos ou gastos variáveis. Eu fiz tudo isso porque se você clicar aqui embaixo, ó, e formatei como tabela essa tabela principal. Porque se você clicar na linha de baixo, repara que não tem a validação de dados. Ó. Na de cima tem, na de baixo não. Na de cima tem, na de baixo não. Ah, Vinícius, vou ter que ver isso tudo, vai me atrasar. Não. Quando você formata como tabela, aí você vem aqui na última célula da sua planilha e aperta um Tab no seu teclado, ó. Apertei Tab. Tá vendo que criou uma nova linha, mais clarinha um pouco? Agora sim, se eu fizer um lançamento, um novo lançamento, ele já buscou a validação de dados. Então aqui não tem como você errar. Se você tentar escrever receita sem um S e der um Enter, o Excel não vai permitir. Isso porque
quando a gente for fazer as análises, nós vamos precisar das nomenclaturas corretas. E se tiver errado, o Excel não vai analisar. Ele não vai saber que você errou por uma desatenção. Ele vai achar que são duas coisas diferentes, tá? Então é muito importante que você faça isso. Vamos fazer mais um lançamento aqui. Então, no dia 1/1 também, você teve a receita, que é o seu salário, e teve um gasto. Esse gasto, ele foi um gasto variável, tá? Deixa eu aumentar um pouco o tamanho das colunas aqui. Ele foi um gasto variável. E o que foi? Por exemplo, um mercado. E como eu sei que o mercado entra nos gastos variáveis? Estou seguindo essas informações que eu já defini com calma antes de começar a planilha. Se você for tentar fazer tudo junto, toda essa estrutura, essas ligações junto com a planilha, elaborando a planilha, vai ficar muito difícil e muito confuso, principalmente se você não tem muita facilidade com Excel. Então, gastos variáveis, aí eu olho aqui do ladinho, ó, gastos variáveis. O que eu pré-defini para colocar? Por exemplo, o mercado. Fui no mercado e gastei R$150. Dei um Enter. Olha lá. Se eu quiser fazer um novo lançamento, eu venho na última célula da minha tabela, aperto Tab no teclado, ele vai criar uma nova linha e assim por diante. Estou apertando Tab. Está criando várias linhas. E o mais interessante aqui é que eu só preciso me preocupar em lançar corretamente até grupo. Depois do grupo, na descrição, eu só tenho que ficar atento para escrever da forma correta e de acordo com as pré-definições que eu já fiz. Então, vamos fazer outro lançamento. Estou olhando uma colinha que eu fiz aqui do lado, por isso que eu fico olhando para lá. Então, 6/1 de 2023, receitas. Gastos, vamos falar que você recebeu uma receita então, tá? Receita. Você recebeu agora, ao invés de salário, você recebeu o aluguel, tá? E esse aluguel, ele veio do imóvel 1 ou do 2? Vamos imaginar que foi do imóvel 1, tá? E o valor? R$600. Dei um Enter. Pronto. Então, você está percebendo que está tudo linkado? Você até poderia fazer a mesma validação de dados que eu fiz aqui para essas informações, tá? Poderia fazer a mesma coisa para quando você selecionar salário, né, nessa próxima coluna aqui, só aparecer fixo, 13º ou comissão. Dá para fazer isso também. Eu não vou fazer num controle financeiro pessoal, porque na hora que você estiver fazendo o seu mapa mental aí, eu vou te passar o site para você bolar o seu, você vai ver que tem muitos mais gastos, talvez muito mais receitas do que nesse exemplo. Mas a base é essa. Então, a partir do momento que fica muita informação, vai ser difícil você validar esses dados, né? Às vezes você tem mais tipos de receitas, não são só duas, serão 3, 4, né? Aí você tem que priorizar o que é importante na sua vida. Cada pessoa vai ter o seu mapa mental da sua planilha. O que eu quero que você entenda aqui é que nós estamos utilizando esse mapa mental que serve para praticamente qualquer tipo de planilha, controle de estoque, RH, tudo, para você ter claro como você vai criar a planilha, quais informações são necessárias, o que você vai ter que ter de dado nessa planilha, para você só se preocupar em estruturar a planilha e não se preocupar no que você vai colocar nela. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais um lançamento com vocês aqui e depois eu vou copiar as informações que eu tenho aqui do lado nessa planilha para a gente não gastar muito tempo, tá? Só por isso. Então vamos lá. E dia 6/1 de 2023 eu tive um gasto e esse gasto foi um gasto fixo. E dentro dos gastos fixos, olha que legal, tive um gastos fixos, tenho essas opções. Nessa situação, eu vou colocar que eu paguei um aluguel. Repara, eu não recebi um aluguel, eu tive um gasto,
eu também moro de aluguel, por algum motivo. Você tem 2 casas, mas você também mora de aluguel. E você vai escrever aqui aluguel. Aluguel. E quando a gente for fazer o filtro, esse aluguel não vai se misturar com esse. O aluguel de receita é um, é o que vai entrar na sua conta. O aluguel de despesa é outro. Ok? E o meu aluguel custa R$1.000. Pronto. Então, esse é o conceito para você lançar. Você vai seguir o mapa mental com as validações de dados até esse momento. Depois, como é algo mais específico de cada pessoa, são muitos tipos de gastos, muitos tipos de receitas, você vai lançar manualmente. Bom, eu vou copiar as informações aqui da minha colinha para a gente não perder tempo preenchendo, tá? Só vou colar, pessoal, não se atentem a isso, tá? Colei as informações aqui. Peraí que eu... Ó. Colei as informações. Vocês repararam que surgiu uma coluna de mês aqui? Eu deixei para o final para você entender melhor. Na primeira coluna da nossa tabela, eu tenho a coluna de data, né? Só que fica muito difícil eu fazer um filtro bacana no Excel só com essa informação. Então eu vou criar uma nova coluna auxiliar. E repara nisso, presta muita atenção que você pode utilizar em todas as suas planilhas. Todas as 4. As 5 colunas eu preciso inserir informações, não tem fórmulas, tá? Então a partir de valor eu vou utilizar uma fórmula que vai ser para me identificar o mês. Então eu vou escrever mês aqui no cabeçalho e dar um enter. Repara que o Excel já integrou essa coluna com a planilha. E nessa coluna eu quero escrever o mês dessa data. Para quê? Para que eu possa fazer um filtro fácil e dinâmico depois. E como que eu faço isso? Vou escrever mês a mês? Janeiro, fevereiro e todo lançamento tem que escrever o mês também? Além da data do mês? Não. Você pode fazer o seguinte. Você vai apertar um igual, buscar a função texto. Texto. Selecionei a função texto, ele vai pedir o valor. O valor é a data. Ponto e vírgula. Formato do texto. Abre aspas e digita MMMM. 4 M's ali, tá? Fecha aspas, fecha o parênteses e dá um enter. Olha que massa. Ele já reconheceu todos os meses de forma automática. Tá? Isso aqui vai servir para a gente fazer um filtro dinâmico depois, daqui a pouquinho. E facilitar a nossa consulta durante os meses. Mas repara que o janeiro tá tudo bonitinho, né? Ó, primeira letra maiúscula, aqui também. E onde a gente colocou a fórmula não tá com letra maiúscula. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar outra função do Excel para juntar com esse texto e fazer com que a primeira letra fique maiúscula. Então eu vou clicar no primeiro janeiro. Entre o igual e a função texto, eu vou escrever PRI maiúscula, ó, já apareceu aqui para mim. Apertei Tab e selecionei. O que significa essa função? Primeira maiúscula, primeira letra maiúscula. Então, a primeira letra maiúscula desse texto vai ser, a primeira letra desse texto vai ser maiúscula. Fecha o parênteses, dou um Enter. Pronto. Agora, toda a primeira letra desse texto vai ser maiúscula. Tá? Questão visual que você tem que utilizar. É indispensável você não pensar em visualização. Inclusive vou dar outra dica aqui. Sempre tente deixar as colunas que estão próximas do mesmo tamanho, se for possível, né? Por exemplo, B e C está do mesmo tamanho, D e E vou manter do mesmo tamanho, F e G do mesmo tamanho. Então, olha que legal que ficou a planilha. Tá? Aqui tem lançamentos do ano inteiro, tá? De janeiro até dezembro.
Uma dica também é você vir na guia exibir e tirar as linhas de grade, tá? Para ficar mais clean. Bom, nossa planilha principal, a planilha de lançamentos já está pronta. Aqui eu vou ter todas as informações para fazer as análises mês a mês. Só que, pensa comigo, você não tem informação nenhuma aqui ainda. Você não tem indicador, você tem dados, né? Vários dados, mas indicador, que seria receita por mês e gasto por mês, você não tem ainda. Então o que você pode fazer nessa mesma planilha? Você vai clicar com o botão esquerdo em cima dela, em cima, em qualquer área dessa tabela, vai habilitar essa guia, tabela de design. Em tabela de design, você procura por inserir segmentação de dados. Agora você vai ver a importância que eu criei essa última coluna. Eu vou clicar aqui em mês, dar um OK. Olha o que o Excel criou. De janeiro até dezembro. E olha a importância da primeira letra maiúscula. Se eu não tivesse colocado a primeira letra maiúscula, aqui ia estar tudo em minúsculo, não ia ficar tão profissional. Então é muito importante você pensar no visual da sua planilha. Se eu clicar aqui em janeiro, ó, pum, janeiro. Todas as movimentações de janeiro, tanto receita, tanto gastos, tanto salário, gastos variáveis, aluguel de receita, gastos fixos, tá tudo misturado. Mas eu já tenho aqui, se por exemplo, seu contador pedir, me mande todas as movimentações de janeiro, tá aqui, ó, incluindo a entrada e saída do dinheiro. Fevereiro, vai estar aqui também. Março, vai estar aqui. Abril, vai estar aqui. Para você tirar o filtro, é só clicar aqui. Tá? Aí um detalhe importante, vou voltar lá em janeiro. Tá vendo que não tem um total aqui embaixo? Se você clicar em cima da tabela, tabela de design, linhas totais, habilita uma linha do total aqui que ela é automática. Vou deletar o mês e vou colocar a soma aqui na coluna de valor. Então, mês de janeiro, movimentação total, 6.797. Mas está errado isso. Eu não estou subtraindo, não estou fazendo nada. O que a gente vai fazer? Clica dentro da tabela de novo, inserir segmentação de dados. Aí você vai selecionar. Nós já temos o mês aqui para filtrar. Tipo e grupo. E dá um OK. Agora sim, você tem uma sequência de filtros completa para você analisar como estão as suas finanças. Por exemplo, em janeiro, eu quero saber o tanto que eu gastei. 2.947. Desses gastos gerais, quanto foi gastos fixos e variáveis? Se eu clicar aqui em gastos fixos, tive R$ 1.805 de gastos fixos. O que foi? Aluguel, plano de saúde, conta de energia, conta de água. O que foi de variável? 1.142. Mercado, curso de educação, lazer, medicamento. Tá? Então você viu como que é interessante você criar uma planilha já pensada com o mapa mental, né, que está tudo linkado, porque nós criamos um mapa mental antes e agora a gente só tem que pensar na estruturação da planilha. Então o mapa mental foi extremamente importante para criar essa planilha. Eu já sabia o que eu ia criar. Conforme você vai tendo mais tempo de tela, você já consegue visualizar a planilha só com um mapa mental. Tá? Bom, se você quiser saber de fevereiro, enfim, aqui você utilize esses filtros para conhecer melhor, né? Mas eu tenho todos os dados possíveis com essas análises a partir desses filtros. Se você quiser tirar o filtro, é só clicar aqui nesse xizinho. Beleza? E agora vamos criar uma planilha de resumo, né? Por mais que nós temos os filtros para facilitar, vamos criar uma planilha com um resumo mês a mês do que entrou e do que saiu e o resultado, para depois gerar um gráfico e você conseguir ver de uma forma visual mais fácil. Então vamos criar uma nova planilha, planilha 3, renomeei ela para resumo. Pronto. Essa planilha de resumo, vamos diminuir o tamanho da letra para 10 e travar a linha em 15. Lembra, nunca comece pela primeira coluna.
E aqui nós vamos colocar um resumo simples, tá? Mês. Primeiro vem receitas e gastos. E por fim, o resultado. Vou escrever janeiro. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, ó, na quina da célula, deixa eu até aproximar, e arrastar para baixo, vou até dezembro, de forma automática. E como que nós vamos fazer para o Excel somar tudo que é receita do mês de janeiro? Presta atenção, receita do mês de janeiro. Vamos utilizar a função C, soma C. Na verdade, a soma Cs, que vai ter mais de uma condição. A primeira condição é somar o que foi receita e a segunda condição é somar o que foi receita em janeiro. Tá? Então, soma Cs, aperta um Tab. Intervalo de soma, vai lá em movimentações. O que é o intervalo de soma? São os valores que você vai somar. Então, passa o mouse em cima da coluna de valor, espera aparecer a setinha preta, clica com o botão esquerdo que ele vai selecionar tudo. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 1. Qual que é o primeiro critério? Lembra que eu falei? É receita ou é gasto? Então você vai selecionar a coluna de tipo. Passa o mouse até ficar a setinha preta, botão esquerdo, selecionei o intervalo de critérios. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? O primeiro critério, se você olhar na planilha de resumo, o primeiro critério é se for receita, certo? Então, ou eu posso escrever, entre aspas, receitas, né? Tem que ser certinho, tem que ser escrito como está lançado lá em movimentações. Ou você pode selecionar essa célula que também tem o texto receitas. Eu vou deixar dessa forma e apertar um F4 para travar essa célula, tá? Apertei F4 para travar. Ponto e vírgula. Então o primeiro critério já está definido. Ele vai somar aquela coluna de valores com uma condição se for receita. E eu tenho a segunda condição. Se eu colocar só receitas, ele vai somar todos os meses. Então eu tenho que colocar um segundo intervalo de critério, que é o critério de mês. Por isso que eu criei essa coluna auxiliar, tá? Passo o mouse em cima, espera aparecer a setinha preta, botão esquerdo, ponto e vírgula. Qual que é o critério 2? Vai lá em resumo, seleciona o mês de janeiro. Aqui você só vai travar a coluna B. Mas a linha você vai deixar ela solta. Então você vai apertar F4 uma vez, F4 duas vezes, F4 três vezes. Repara que o cifrão só está antes do B, que é antes da coluna, né? Nesse caso aqui está antes da coluna e antes da linha. Fecho parênteses, dou um Enter. Pronto, eu sei que em janeiro entrou, eu tive de receita R$ 3.850. Se eu apertar duas vezes com o botão esquerdo para baixo, eu tenho o resultado de todos os meses. E olha que legal. A intenção aqui não é ensinar exatamente a fórmula, né? Então, um conselho para vocês. Se você não quer ficar fazendo fórmula toda hora, faz o seguinte. Copia essa informação, Ctrl C. Vem aqui na célula de gastos agora, clica na barra de fórmulas e cola. Só que tá vendo que eu estou pegando receitas de janeiro ainda. É só eu clicar com o botão esquerdo aqui, ó, e arrastar para gastos. Agora sim, gastos de janeiro. Dou um Enter. Clico duas vezes com o botão esquerdo na quina da célula. Vou formatar isso aqui tudo como moeda. Vou tirar as duas casas decimais e vou alinhar tudo à esquerda. E o resultado? Igual receita menos despesa. Clico duas vezes com o botão esquerdo. Pronto. Aqui para ficar mais interessante, está vendo que tem alguns meses que fechou no negativo? Eu posso selecionar esse intervalo, ou todos na verdade. Clicar aqui, mais formatos de número. Em moeda mesmo, você seleciona essa última opção, ó, menos e vermelho. Ok, ó que legal. Tá? Agora vamos personalizar rapidinho esse resumo. Eu vou deixar com uma cor mais atraente o cabeçalho, letra branca, negrito. Vou tirar as linhas de grade, tá? E vou colocar linhas aqui de grade, só que eu não vou colocar preta, tá? Eu vou colocar, eu já tinha feito aqui, peraí.
eu não... Olha como que dá diferença. Se eu deixar preta, fica um visual meio estranho, né? Meio antiprofissional, sei lá. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa tabela, botão direito, cor da linha, vou selecionar um cinza. Agora eu volto aqui, todas as bordas, pronto. Agora a tabela, tá vendo que não tá mais com linhas pretas, com linhas cinzas. Vou criar uma linha aqui embaixo, ó, as bordas espessas, tá? Para dar um destaque, e vou escrever total. Agora eu aplico autossoma, tá? Venho em receitas aqui embaixo, no canto direito superior, autossoma, enter, gastos, autossoma, enter. E aqui, igual a esse menos esse. Pronto. Vou deixar em negrito, pintar esse intervalo com azul bem fraquinho e esse intervalo também com azul. Vou ajustar tudo do mesmo tamanho. E a partir daqui eu vou fazer um gráfico rapidinho, só para a gente ter um modelo de análise mais fácil para visualizar. Então, como que eu crio um gráfico no Excel? Vou lá na guia inserir, aqui é a área dos gráficos. Eu vou escolher esse gráfico de colunas. Botão esquerdo, selecionei o primeiro. Tá vendo que não tem nada? Por quê? Eu vou selecionar os dados ainda. Essa área aqui é do gráfico, tá? Então, se você reparar, vai habilitar duas abas, gráfico de design e formatar. Eu venho em gráfico de design, selecionar dados, adicionar, vou dar um nome para minha série. Qual que é o nome dessa série? Receitas. Escrevo receitas. Qual que é o valor? Qual que é o intervalo de dados que esses valores estão? Clica aqui, seleciona receitas, dá um enter, ok. Olha lá, já formou alguma coisa. Vou criar uma nova. E como vai chamar? Gastos. Dou um enter. Opa. Aqui eu, gastos. Seleciono a coluna de gastos. Dou um ok. Ok. Olha que legal. O gráfico já tem duas informações. Só que está de 1 a 12. Aqui na verdade seria de janeiro até dezembro. Então eu venho em rótulos do eixo horizontal, editar. Clico aqui na setinha, seleciono de janeiro a dezembro. Então, ok, ok, ok. Pronto, nosso gráfico está pronto. Aumentei um pouquinho o tamanho dele. E aqui daria para a gente personalizar esse gráfico, deixar ele mais bonito visualmente, né? Deixa eu ver se eu tenho uma planilha aqui para ver como dá para ficar. Eu achei aqui, nós poderíamos deixar esse gráfico, essa planilha, com um dashboard parecido com esse. Tá? Que as informações são diferentes, mas se você vê o faturamento total, despesa total, previsão de lucro, valor a receber, os gráficos, né? Esse gráfico aqui é o mesmo que a gente acabou de criar praticamente, né? Só que está tudo personalizado, com botões, mas enfim, dá para chegar nisso aqui com essas informações, né? Isso que a gente fez hoje é necessário para criar dashboards, por exemplo, como esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, manda lá no direct do meu Instagram ou comenta aqui embaixo o que você mais gostou, se fez sentido para você, se está te ajudando, qual foi o insight que você mais gostou nessa aula, ou dúvidas, deixa aqui no comentário que eu vou responder todas com o maior prazer. E para fechar esse vídeo eu deixo um convite, caso você queira se especializar no Excel, aprender muito além de planilhas simples, não que essa seja simples, inclusive é uma planilha muito boa que eu utilizo para minha vida pessoal, mas te convido a participar do nosso curso completo, nosso programa de acompanhamento à trilha do Excel. Além de aulas práticas, direto ao ponto, sem enrolação, que é o meu lema, eu forneço um suporte muito especial, humanizado. Você vai poder ter contato a mim e a outros alunos que hoje são professores e me ajudam a elevar o nível de outras pessoas. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.